trabalhar naquela história muito conhecida da ressurreição de Lázaro. Que Deus nos dê graça para trazer algumas verdades da palavra de Deus ao nosso coração esta noite. Evangelho de João, capítulo 11, dos versos 1 a 6. E estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento. Ele tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele a quem tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: está enfermo. Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar aonde estava. Crises são inevitáveis. Lázaro, mesmo sendo amigo de Jesus, amado por Jesus, ficou doente. E a primeira lição que eu extraio aqui é que é possível ser amado por Jesus e sofrer. É possível ser amado por Jesus e passar por dificuldades. E as crises, mesmo sendo amado por Jesus, podem aumentar. Lázaro procurou todos os recursos, inclusive Jesus, mas chegou a morrer. Parece que tem hora que uma tempestade desaba sobre a nossa cabeça, nosso lar é fuzilado com uma artilharia pesada, perdas, prejuízos, acidentes, luto, oramos e nada acontece. Aliás, piora. Você já teve a sensação em algum momento na vida em que você começou a orar a Deus para resolver um problema, uma situação, uma dificuldade na sua vida, e ao invés de resolver o problema piorou? Você já teve essa sensação alguma vez na vida? Já passou por esses dissabores da vida? E não é que Jesus não ame você, e não é que Jesus não esteja te vendo, e não é que Jesus não esteja sabendo o que está acontecendo com você. Ele sabe, Ele ouve, Ele conhece, mas as crises são inevitáveis. Todos nós passamos por estes momentos, e às vezes nós queremos alívio e a dor aumenta. Queremos subir e nos afundamos ainda mais. E esse texto que lemos aqui fala da amizade de Jesus, da sua onisciência, da sua coragem, da sua compaixão, da sua ira e do seu poder para resolver todas as coisas. Esse é o retrato de Deus e esse é o nosso assunto aqui esta noite. O verso de número 3 diz que houve um recado para Jesus. Mandaram um recado para Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Marta e Maria não pediram nada a Jesus, só informaram. É impossível amar um amigo e abandoná-lo. Então concentraram não no amor delas por Jesus, mas se concentraram no amor de Jesus por Lázaro. Elas sabiam que Jesus viria, só informaram, só disseram para Jesus: teu amigo está enfermo, pronto. Elas tinham certeza, tinham convicção de que isso bastaria, que Jesus iria lá e iria curar Lázaro. Elas tinham certeza que bastava esse recado para que Jesus mudasse toda a sua agenda, que Jesus parasse tudo o que estava fazendo e fosse até Betânia para ver o amigo que ele amava muito. Isso era
o panlógico, isso era o óbvio, isso era o normal, isso era o previsível, isso era o natural que acontecesse. Mas o verso de número 6 diz que Jesus demorou, e Jesus ficou mais 2 dias no lugar aonde estava. Ao invés de cancelar as suas agendas, os seus programas, e ir logo para Betânia, manda um recado para Marta e Maria dizendo: esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Como conciliar agora a demora de Jesus com o seu amor? Marta e Maria introspectaram-se, fizeram cavernas na alma, abriu um buraco na sua existência, porque Jesus diz a elas: essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Mas Lázaro foi ficando pior, a situação, a saúde dele foi piorando, e muitos certamente passaram a censurar Jesus, dizendo: por que ele não veio? Falta de amor? Desinteresse? Descuido? Por que Jesus não veio? Muitas vezes, Deus parece demorar com você. Muitas vezes, parece que Deus não age como a gente quer, e a ausência dele aqui, a demora de Jesus aqui, não quer dizer que ele não esteja sabendo da nossa pressa. Ele tem o tempo dele, tem a agenda dele, não é a nossa. Lembra que Deus prometeu um filho a Abraão, e esta promessa só se cumpriu depois de 25 anos, quando Abraão já não podia mais ter filhos. Então Deus resolve agir na impossibilidade de Abraão e de Sara. Deus vai agir na impossibilidade humana. Aleluia. Quando Jesus diz aos discípulos: entrem no barco e atravessem para o outro lado, e eles sofrem uma tempestade tão grande que eles pensam que vão ir a pique. Eles estão remando a noite toda para atravessar 11 quilômetros de mar, e Jesus vai aparecer na 4ª vigília da noite. A 4ª vigília da noite é aquele momento antes de clarear o dia. Quando está prestes a romper o dia, Jesus aparece. Jesus deixou eles até a 4ª vigília da noite, e então apareceu. Algumas vezes a gente tem essa sensação de que Jesus está demorando demais, que Jesus não vai aparecer, que Jesus não está vendo a gente remar no mar revolto, mas Jesus está vendo. Ele se importa conosco, Ele conhece as nossas dores, as nossas lutas, os nossos problemas, as nossas dificuldades, e a demora de Jesus ali, não é que Ele não está vendo, Ele está dizendo: é para a glória de Deus, é para a glória de Deus. Jairo, quando se aproxima de Jesus e diz para Jesus: Jesus, a minha filha está muito enferma, eu preciso que o Senhor vá na minha casa. E Jesus demora pelo caminho, e quando chega na casa de Jairo, já não há mais o que fazer. Todos já estão dizendo para Jairo: não é hora mais de incomodar o mestre, a tua filha já morreu. Então Jesus diz para Jairo: creia somente, ela não morreu, ela está dormindo. Aleluia. Jesus sabe a hora de chegar na nossa vida, para que o nome dele seja engrandecido. Marta, que nesta história entra em angústia com a sua situação, a sua fé vacila, a fé dela passa por 3 provas. A primeira prova, a ausência de Jesus. Jesus não veio, todos podiam ter faltado, menos Jesus. E ela diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui. Mas o Senhor não estava. A segunda
prova dela é a demora de Jesus. Jesus adiou a viagem, Jesus não teve pressa. E a terceira prova é que Lázaro morreu, e agora ela vai dizer, agora não adianta mais, agora é tarde demais, agora não tem mais jeito. Marta crê que Jesus poderia ter feito alguma coisa. Ela diz no verso 21, se tu estivesses aqui, não teria acontecido, mas agora não dá mais. E então no verso 24, quando Jesus diz a ela, teu irmão há de ressuscitar, ela diz, eu sei, Senhor, eu sei, na ressurreição do último dia, mas hoje não. Marta não crê no Jesus que age agora, ela não crê no Jesus que age no presente, que tem poder para resolver uma situação. A fé de Marta vacila entre a fé e a lógica. Ela diz no verso de número 22, eu sei, Senhor, que tu podes todas as coisas, mas no verso 24 ela diz, mas só no último dia, hoje não dá. Talvez você esteja pensando da mesma forma que Marta, se o Senhor tivesse feito alguma coisa por mim alguns dias atrás, teria sido diferente. Talvez isso só aconteça lá no futuro, mas Jesus está aqui esta noite para lhe dizer que Ele age agora, Ele age hoje. O nosso Deus é o Deus de agora, é o Deus de hoje, é o Deus do presente. Então renove a sua fé em Jesus, Ele é o Senhor do presente. Aleluia, como Coré no Salmo 42, aonde os inimigos dele, quando ele enfrentou problemas, lutas, dificuldades, os inimigos de Coré chegavam para ele e diziam, onde está o teu Deus? Você não é crente? Seus inimigos o punham no banco dos réus e perguntavam para ele, vocês não são crentes? Vocês não são levitas na casa de Deus? Vocês não cantam lá no templo? Onde está o teu Deus? Talvez você esteja também se perguntando, onde está o teu Deus? Teu Deus está no lugar aonde sempre esteve, dominando sobre todas as coisas, reinando sobre tudo, Senhor absoluto das nossas vidas. E talvez essa seja a sua angústia. Onde está o seu Deus que não evitou a tragédia, o acidente, o prejuízo, a doença, o luto? Ele continua no mesmo lugar, dominando sobre todas as coisas. Talvez você tenha orado pelo seu casamento, mas não vê ele cada dia mais perto da dissolução. Talvez você tenha orado pelo seu cônjuge e vê ele cada dia mais insensível. Talvez você tenha orado pelos seus filhos e vê eles mais distantes de Deus. Talvez você tenha orado pelo seu emprego, mas ele ainda não surgiu. Talvez você tenha orado para um namorado crente, uma namorada crente, mas ela não aparece. Talvez você tenha orado pela igreja para que Deus converta corações, e a cada dia há corações mais duros e insensíveis pela presença de Deus. Gente que resiste ao toque de Deus, à presença do Senhor. Mas o verso de número 4 fala sobre a motivação de Jesus. E Jesus, ouvindo isso, disse, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus não tem pressa, Ele não chega atrasado, Ele não falha, Ele não é colhido de surpresa. Ele conhece o fim desde o princípio, Ele conhece o amanhã desde o ontem, Ele enxerga o futuro desde o passado. Por isso Ele demorou mais 2 dias, porque Ele sabia o que Ele ia fazer em Betânia. Ele tinha convicção do que ia realizar lá.
os olhos daquele que vira Adão escondido no Éden, os olhos daquele que via a intenção dos construtores da Torre de Babel, os olhos daquele que sonda os corações, que estava atento ao seu amigo Lázaro, olhando para Lázaro. Nada escapa ao seu controle. Aquela enfermidade era para a glória de Deus. Ressuscitar um morto depois de 4 dias era mais estupendo do que curar um enfermo, e por isso Jesus vai demorar mais 2 dias. Aleluia. Os discípulos creriam nele, Marta e Maria seriam consolados. Jesus estava no controle da situação. Ninguém entendia, mas Jesus estava no controle da situação. Diz o apóstolo Paulo em Romanos 8:28 que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Todas as coisas contribuem. Entenda uma coisa: todas as coisas, não é algumas coisas, é todas as coisas. E é difícil me explicar porque todas as coisas contribuem para o bem. Como explicar para Marta e Maria que a demora de Jesus contribui para o bem delas? Como explicar para José, indo para o Egito, vendido pelos seus irmãos, que aquela cisterna, que aquele poço aonde ele foi jogado contribuía para o seu bem? Como explicar para aquele menino que chega na casa de Potifar e é lançado na prisão? Como explicar para aquele moço que depois, na prisão do Egito, é esquecido pelo carcereiro, jogado na prisão? Como explicar que isso contribui para o bem? Mas passado 20 anos, ele mesmo vai reconhecer isto diante dos seus irmãos. Quando ele se dá a conhecer aos seus irmãos, ele diz: vocês intentaram a minha morte, mas Deus me trouxe para cá e me preservou com vida para a glória do seu nome. Oh, aleluia, todas as coisas contribuem. Como explicar para Jó, quando perde tudo, os seus bens, os seus filhos, a sua família e a sua saúde, assentado à cinza, quando os amigos chegam ao redor dele, ele não tem nada, e ele pega um caco de telha para tirar a lepra, a coceira, o seu corpo enche de tumores purulentos, e ele diz que até o seu hálito era nojento, e ninguém aguentava ficar perto dele. Como alguém nessa hora chegaria a ele e dizer: tudo contribui para a glória de Deus? Mas no capítulo 42 ele vai louvar ao Deus dos céus, porque Deus ensinou a ele algumas lições que ele só aprenderia no momento da dor, da prova, da dificuldade. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Glórias ao Senhor, aleluia. Jesus tem coragem, porque Jesus não age pela pressão, pelo calendário humano. Ele sai da Galileia, indo para Jerusalém, naquela semana da crucificação. Ele sabe que ele vai ser preso em Jerusalém. Alguns dias antes, algumas semanas, alguns meses, Jesus está em Jerusalém ensinando, pregando. E Herodes, que era um homem terrível, sem afeto, sem amor, resolve prender Jesus. Manda soldados para prender Jesus. E os soldados vêm para prender Jesus e eles cometem um erro. Eles param para ouvir Jesus e se convertem a Jesus. Aleluia. E então dizem para Jesus: os soldados vieram te prender. E Jesus manda um recado para Herodes dizendo:
ninguém me prende, ninguém coloca a mão em mim. Ide de volta e dizei àquela raposa que eu prego hoje, amanhã e depois aqui, que eu faço milagre hoje, amanhã e depois aqui. Ninguém põe a mão em mim, porque ninguém tira a minha vida, mas eu mesmo a dou. Há um calendário de Jesus. Jesus vai dizer: não chegou a minha hora, ninguém toca em mim, porque não chegou a minha hora. Entenda uma coisa, Jesus tem uma agenda, e Ele age pela agenda dEle, e não pela tua pressão. Não pela nossa pressão, é na agenda dEle. Então, quando chega a semana da crucificação, Jesus reúne os discípulos e diz: vamos para Jerusalém, o Filho do Homem vai ser preso lá. E Jesus vai para Jerusalém resoluto, sabendo que ele vai ser preso. E ele diz: chegou a minha hora, o Filho do Homem será entregue. Chegou a hora. Enquanto não chega a hora, nada acontece. Só acontece na hora de Jesus. Só vai acontecer na hora de Jesus. Não se preocupe, aleluia. Ele não levou em conta a vergonha da cruz, porque ele sabia quem era ele, o que ele estava fazendo. E Jesus vai se manifestar no Evangelho de João como sendo o eu sou. Ele é. Ele vai dizer no Evangelho de João, capítulo 6, verso 15: eu sou o pão da vida. Mas os homens não tinham apetite espiritual. Em João 10 e 9 ele diz: eu sou a porta. Mas os homens não quiseram entrar por ela para terem salvação, provisão e libertação. No Evangelho de João, capítulo 10, verso 11, ele diz: eu sou o bom pastor. Mas os homens não quiseram ouvir a sua voz. No Evangelho de João 8 e 12, ele diz: eu sou a luz do mundo. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Em João 15, verso 5, ele diz: eu sou a videira. Mas os homens eram galhos sem videira. No Evangelho de João, aqui que lemos, Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Mas os homens planejaram levá-lo à cruz. E então, nesse episódio, quando Jesus vê, chega lá, o seu amigo está morto, diz o verso de número 35, João 11, 35, que quando Jesus chega, Jesus moveu-se no seu espírito, perturbou-se e perguntou: onde puseram? E disseram-lhe: Senhor, vem e vê. E o verso 35, que é o menor versículo da Bíblia, do Novo Testamento: Jesus chorou. Por que Jesus chorou? Muitos têm um conceito equivocado de Deus, desfocado de Deus. Jesus não é o Deus um Deus distante, como querem os deístas. O nosso Deus não é um Deus impessoal, como pensam os panteístas. O nosso Deus não é um Deus iracundo e caprichoso, como querem os feiticeiros. O nosso Deus não é um Deus fatalista, como pensam os estoicos. O nosso Deus não é um Deus bonachão, como querem os epicureus. Jesus não é o Deus morto, fixado na madeira, na pedra, no mármore, carregado no ombro pelos seus fiéis. Jesus não é um Deus legalista, o xerife cósmico dos fariseus. Jesus é aquele que se importa conosco e que chora as nossas dores, chora as nossas lágrimas, chora conosco nos momentos de dificuldade. Jesus é o Deus que sofre conosco, que chora pela nossa dor. Ele é o Deus que vê, Ele é o Deus que ouve, Ele é o Deus que sente, Ele é o Deus que intervém nos momentos em que Ele decide intervir na nossa vida. Aleluia, glória a Deus, oh aleluia. Jesus é aquele que conhece as nossas dores. Jesus conhece, Jesus sabe o que é a dor de um sem-teto
Ele diz: o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Jesus sabe o que é a dor da pobreza. Ele conhecia a linguagem dolorida do salário mínimo. Jesus sabe o que é a dor da solidão. Nas horas mais difíceis, ele estava só, não havia ninguém ao seu lado. No Getsemane, ele foi deixado só. Na cruz, ele foi deixado só. Todos o abandonaram. Jesus sabe o que é a dor da perseguição. Perseguido pelo diabo, perseguido pelo sanguinário Herodes, traído por Judas, seu amigo, negado por Pedro, seu apóstolo. Jesus sabe o que é a dor da humilhação, preso, espancado, cuspido, rasgado, pregado na cruz, deixado lá para a zombaria. Jesus sabe o que é a dor da enfermidade. Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Jesus sabe o que é a dor da morte. Ele sofre com você, ele chora com você, ele tem compaixão de você, descem lágrimas dos olhos de Deus. Ele se sensibiliza com as nossas dores, com os nossos sofrimentos, com os nossos traumas. É um Deus apaixonado. Isso é uma terapia para a minha dor, para as minhas lágrimas, para os meus sentimentos. Saber que Jesus não me desampara nos momentos em que eu mais preciso dele. Ele está ao meu lado, sentindo as minhas dores e chorando comigo. Aleluia. E o verso de número 33 diz que Jesus, pois quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela estavam, que com ela vinham, moveu-se em seu espírito e perturbou-se. Há uma tradução que dizia: ele perturbou-se. Eu gosto dessa tradução. Perturbou-se, se agitou em espírito. Jesus se revolta contra as causas que nos fazem sofrer. Ele sentiu náuseas da morte. Sua ira se acendeu contra o pecado, que é a causa primária da morte. Sentiu indignação contra os efeitos terríveis do pecado. Chorou, Jesus chorou. E eu fico pensando aqui que Jesus chorou por ter chamado Lázaro do descanso do paraíso. Lázaro já estava do lado de lá, já estava no paraíso, já estava no descanso eterno. Jesus chorou porque teve que chamar Lázaro de volta para uma realidade terrena, onde está presente o mal, o pecado, o sofrimento, a dor, a enfermidade, tudo aquilo que a gente enfrenta nesta vida. Jesus olhando para o seu amigo e pensando assim: o meu amigo está num lugar melhor, o meu amigo está descansando, mas eu vou chamá-lo de volta a uma realidade perversa. Então Jesus se agita no seu espírito. Jesus fica irado contra aquilo que faz a nossa alma sofrer. Jesus se agita no seu espírito, mas aqui há uma ação onipotente de Jesus. Neste momento, a palavra impossível não tem no dicionário de Jesus. Ele é o Senhor das causas impossíveis. Lázaro já está morto há 4 dias, morto, sem vida, gelado, sem calor, sepultado, preso entre 4 paredes, já cheira mal, decomposição, atado, imobilizado, preso. Marta vacila na fé, agora não adianta mais, já cheira mal, é caso perdido. Jesus disse: se creres, verás a glória de Deus. Crer para ver e não ver para crer. A onipotência divina não anula a responsabilidade humana. No verso 39, Jesus diz: tirai a pedra. E depois que sai, no verso 44, diz que o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa e o seu rosto envolto num lenço. Jesus disse: desligai-o e deixai-o ir. Deus faz o impossível, mas o homem tem que fazer o possível. Há coisas que são de nossa responsabilidade,
Há coisas que só Deus pode fazer. Aquilo que é possível ao homem, nós devemos fazer. Mas aquilo que é impossível, Deus faz por nós. Deus faz por você. Oh, aleluia. Oh, glória ao nome de Jesus. Jesus é especialista em causas perdidas. Oh, glória ao nome do Senhor. E eu sou tomado pela presença de Jesus para perguntar a você aqui esta noite: qual é a tua causa perdida? O que é que você tem perdido e que você não consegue mais restabelecer na sua vida? Jesus é Senhor das causas perdidas. Aleluia. Conversão de familiares, você não acredita mais? Jesus converte. Restauração de casamento, Jesus restaura. Cura de uma enfermidade, Jesus cura. Um novo emprego, Jesus abre porta para você. Uma igreja mais santa, Jesus manda o seu Espírito sobre os nossos corações. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Jesus é o Senhor das causas impossíveis. Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Eu quero orar por você agora, fique de pé em nome de Jesus. Aleluia, qual é a tua causa? Aleluia, oh glória ao nome do Senhor. Se creres, verás a glória de Deus. Qual é a tua necessidade? Qual é a tua causa? Eu vou chamar você aqui à frente essa noite. O Espírito Santo está me